Quero cumprimentar os irmãos com a graça e paz, irmãos, amém? Estamos alegres, estamos na casa do Pai, adorando o nome do Senhor, bendizendo, louvando, é bom demais, né? Estamos aqui adorando ao Senhor. Quero compartilhar com a igreja uma pequena reflexão que estava fazendo ali no meu lar durante a semana. Nos foi dada a oportunidade de estarmos compartilhando com os irmãos aquilo que vivemos, né? A palavra de Deus, ela vem moldando o nosso caráter, moldando a nossa personalidade todos os dias, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Nós vamos absorvendo do Espírito Santo, absorvendo de Deus tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar, nos orientar em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos estar decorrendo aí alguns versículos bíblicos no decorrer da mensagem, mas eu quero compartilhar com a igreja algumas experiências minhas, não taxando testemunhos, mas se encaixando naquilo que eu quero compartilhar com a igreja, amém? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre sabedoria, porque nós vemos lá no livro de Tiago, no capítulo 1, que a Bíblia fala: quem quer sabedoria, peça a Deus, que Deus tem deliberadamente para dar para todos. Mas às vezes nós nos perdemos no caminho sobre o que é sabedoria. O que é sabedoria e o que é conhecimento. Nós já ouvimos falar que conhecimento é aquilo que nós, pelo nosso esforço, nós adquirimos, lendo as histórias bíblicas, fazendo uma faculdade, enfim, todas as áreas da nossa vida. Mas a sabedoria, ela é a prática do conhecimento. E os dois caminham junto, né? O conhecimento com a sabedoria, eles se encaixam, eles caminham junto. Mas eu tenho aqui nas minhas experiências, e cada um tem as suas experiências, e a palavra de Deus, ela vem de confronto aquilo que eu vivo, a minha trajetória de vida. Às vezes aquilo que para mim eu preciso de sabedoria, talvez não é a área que você precisa de sabedoria. Então, para cada um, Deus tem de uma maneira diferente, de uma maneira especial de trabalhar. Se não fosse assim, nós não seríamos únicos, não é verdade? A sua digital, ela é igual a de alguém? Não, nem a minha. Então Deus me criou único nessa terra, e Deus criou cada um de nós únicos. Então para cada um de nós, o Senhor se revela, o Senhor através da sua palavra fala. Então às vezes nós queremos passar aquilo que é a experiência nossa, mas não é a experiência que o outro está vivendo, e eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. Irmãos, para mim, no meu conceito, sabedoria é saber definir o que é importante. Será que na trajetória da nossa vida nós sabemos definir o que é importante? O que seria importante, né? Para a vida do homem, né? Eu acredito que na minha vida, pelo menos na minha casa, nós trazemos alguns pilares que nós colocamos como importante e que para nós é uma sabedoria. Primeiro pilar, Deus. Na nossa vida, esse primeiro pilar tem que ser estruturado todos os dias. Porque Provérbios, em outros vários versículos, diz que o princípio da sabedoria, o começo, né, já é temer ao Senhor. Se temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, ele tem que ser o primeiro pilar da nossa vida, todos os dias. Segundo pilar, eu acredito que seja a nossa família. Alguns discordam, outros falam que é a igreja. Mas eu conversando com uma amiga, essa semana ela me falou algo, e eu falei, e ela não é da igreja ainda, né? Ainda, ela está indo na célula, ainda, né? Está meio caminho andado. Ela falou algo só que muito interessante. Ela falou: Silene, para mim, igreja começa na minha casa. Segundo lugar, nos meus relacionamentos. Terceiro, em uma organização. Falei, matou. Falei, eu penso da mesma forma. Para mim, igreja começa na minha casa. Segundo lugar, nos meus relacionamentos. Porque se eu não for igreja, nos meus relacionamentos, eu não serei igreja em nenhum lugar. Porque Deus nos criou para termos relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com pessoas. E por que é tão difícil termos relacionamento com pessoas? Irmãos, é um desafio termos relacionamento com pessoas. Porque cada um é um mundo, cada um tem a sua trajetória, cada um tem as suas experiências, cada um tem seus medos, seus fantasmas, suas frustrações, sua autoestima, baixa estima, enfim, nós temos internamente um mundo gigantesco que domina a nossa vida. E como administrar, né, essa sabedoria que nós pregamos tanto e defendemos, né? O que será importante? Deus é importante, família é importante, filhos é importante, a igreja é importante. Sabedoria é você priorizar o que te trará bons resultados. Bons resultados
no agora e bons resultados no futuro. Isso é uma sabedoria. Só que eu acho tão interessante que eu estava lendo vários versículos, e acredito que os irmãos já leram o livro de Eclesiastes, assim como eu. E se a gente for ver Salomão falando sobre sabedoria, falando sobre vaidade, e Salomão foi considerado um dos homens mais sábios, não é verdade? E ele, no decorrer da sua trajetória, né, o rei Salomão teve muitos bens materiais e tantas coisas, mas no final de tudo ele fala que tudo é vaidade. Então o que é sabedoria? Se o trabalho é correr atrás do vento, se tudo é vaidade, o que é ser considerado sábio? Irmãos, algumas experiências da minha vida me mostram hoje, né, aos 37 anos de idade, aí quase caminhando para os 40 logo, mas os frutos que eu colho hoje no meu casamento, os frutos que eu colho hoje com os meus filhos, que ainda são pequenos, me mostram que o Senhor me ensinou, mesmo eu não sabendo, mas através da intimidade com Deus, a verdadeira sabedoria. Houve fases da minha vida, eu acho que em 2007 eu fiz um curso de radiologia, nossa pastora tem, né? E me arrumaram um emprego já num hospital. Uma amiga minha falou assim: Silene, já tem um emprego para você ali. Só que a Chara era pequenininha. Chara tinha os seus 4 aninhos, eu acho. E eu falei: eu não vou. Mas por que você estudou? Eu falei: para ter conhecimento. E por que você não vai? Porque eu tenho sabedoria, eu vou cuidar da minha filha. Aí ela ficou meio assim, né? Falei: não, eu estou adquirindo conhecimento, mas eu tenho que priorizar o que é ter sabedoria. Falei: eu vou cuidar da minha filha. E por um tempo da minha vida eu fui massacrada por causa disso, porque mulher que fica em casa muitas das vezes não é valorizada. É uma mentira do diabo, porque tem um tempo oportuno para a nossa vida em todas as áreas. E naquele momento, tem uma vez também, numa reunião, né, com várias pessoas, a família tal, aquele dia eu fui bombardeada. Você acha que homem valoriza a mulher? Que ali pega, esquenta a barriga no fogão, aquele jeito, né, que os grosseiros falam, né, e ali e tal. E aquilo realmente me entristeceu. Naquela época eu ainda fiz só aquele curso, não estudava muito e tal, cheguei em casa, chorei muito. Falei: Senhor, será que eu estou no caminho errado? Eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de ser mãe, eu gosto de cuidar do meu marido, eu tenho prazer nisso. Será que eu estou tão fora do caminho, né? E aí o Espírito Santo foi me colocando e me entendendo o que é para mim sabedoria. Uma vez eu ouvi uma palestra que uma mulher falava dessa maneira e aquilo veio como flecha na minha alma. Ela falou: você viu, um trabalho que dá errado você supera. Uma profissão que não deu certo você supera. Um filho que deu errado é difícil. O que é ter sabedoria? Se os pilares da nossa vida tão importantes, que é Deus e família, que Deus constituiu, nós estamos colocando como de lado e correndo atrás de uma sabedoria que muitas das vezes não edifica a nossa casa. Perdeu-se os valores do que é ser sábio. Quando o Provérbios fala sobre a mulher sábia, quando alguns versículos bíblicos falam sobre a mulher sábia que edifica a sua casa, né? Mas a sabedoria às vezes sai como tolice na boca daqueles que são tolos, não da boca daqueles que são sábios. Porque a mulher sábia, ela sabe que há um tempo determinado. E hoje eu colho os frutos. Eu falo para os meus filhos: foi o maior prazer, e é o maior prazer, porque eu não troco a minha casa, o meu casamento, a minha família por nenhum benefício lá fora. Eu não troco Deus na minha casa por nada, porque eu acho que este é o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. Porque se você for analisar, né? Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, rapidinho. E depois eu vou encerrar com um versículo que para mim é a chave de toda a sabedoria. Apóstolo Paulo, como os outros, é incrível. No livro de Eclesiastes, no capítulo 4, tem uma passagem, vou ler só apenas, que diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas do que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém o consolasse, os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo:
Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza. E não diz, para quem trabalhou eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, enfado do trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque um tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ou porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei, mas que não se deixa admoestar, que não se deixa ali ter mais abertura, conhecimento, não se deixa ter amplitude daquilo. Porque, irmãos, a sabedoria que verdadeira nós precisamos é para etapas da nossa vida. A sabedoria, ela não cai de um dia para a noite. A sabedoria não é algo que você compra, não é algo, não. A sabedoria, ela é a nossa trajetória de vida. Ela é as nossas experiências. Porque eu tenho certeza que o dia que a pastora ficou em casa para cuidar das suas 3 filhas e só o pastor foi lá ralar, às vezes desvalorizada, mas hoje ela colhe os frutos da sua sabedoria. Então aí as 3 filhas formadas, casadas, abençoadas. Isso foi a sabedoria dos seus pais. E se eles não tivessem tido essa sabedoria, uma sabedoria que nem eles imaginavam na época talvez, mas que o Espírito Santo os conduziu para essa sabedoria. Aleluia. A minha sogra, que já faleceu, eu falo para o meu esposo, ela deixou um legado. Uma mulher que não tinha escolaridade, né, que viveu só para a família. Mas se você olhar, os seus filhos são diferenciados. Oh, aleluia. Não que o conhecimento humano, né, não seja bom, irmãos. O conhecimento humano, ele é maravilhoso. Ele nos traz um conforto financeiro, ele nos traz um conforto na sociedade. Isso é maravilhoso. Mas a verdadeira sabedoria são os princípios da família, os princípios da palavra, é a nossa casa. Essa é a verdadeira sabedoria. Porque será que o diabo tem bombardeado tanto as famílias, os casamentos, distorcido a palavra em nós? Porque verdadeira sabedoria é instruir os nossos filhos no caminho, é ter o nosso casamento instruído na palavra, é sermos um só, ali nós dois unificados, corremos tudo, e tudo é correr atrás do vento, e tudo é vaidade. Hoje estamos aqui, podemos amanhã não estar mais. E qual é o legado que eu deixei? Tem uma experiência minha, que foi já para não ser cansativo. Teve um dia que a gente veio da Assembleia de Deus Pentecostal, né? Vamos ganhar a nossa geração, e aquela né? E a gente orava, e uma vez de madrugada eu estava orando. Isso há muito tempo, a minha filha era pequenininha. Eu gosto de contar isso porque isso foi impactante na minha vida. A Chara, eu namorava em Sorocaba, ela era pequenininha. Eu orando, falando, Senhor, eu quero impactar a minha geração, e tal, aquela empolgação, né, tal. Aí você fica assim em silêncio, para ouvir o Espírito Santo. Aí aquela voz sua falou, qual geração você quer impactar? Eu falei, uau, peraí, deixa eu pensar. A minha geração, Senhor. Qual é a sua geração? Eu falei, uau, qual é a minha geração? Peraí, deixa eu pensar. Aí eu levantei, o Espírito Santo de Deus me encaminhou até o quarto da minha filha, ela estava dormindo no berço. E eu olhei e ela falou, aqui está a sua geração. Aleluia. E as lágrimas começaram a rolar dos meus olhos. Qual geração você quer impactar? Aqui está a sua geração, a sua descendência está aqui, a sua filha. Se você conseguir impactar a sua casa, os seus filhos, a sua geração, você está impactando uma geração. Irmãos, eu estudei sobre arquétipos, nossos antepassados. Quando acontece um aborto, você não se aborta uma criança, você se aborta uma geração inteira. Porque imagine quantos que já foram para que eu estivesse aqui.
tenho a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó. Então, quantos que já não se passaram para que eu estivesse aqui hoje? Imagine se você conseguir impactar a vida dos seus filhos. Quantas gerações suas serão impactadas, meu querido? Se você impactar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, não se preocupe em impactar o mundo, se a nossa casa não está sendo impactada pelo poder de Deus. Aleluia. Assim como diz a palavra, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Do que adianta nós impactarmos gerações e chegar naquele dia, igual diz o livro de Mateus: oh Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fui grande. Você foi grande na terra, porque aqui apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Vai ser muito dolorido naquele dia. Imagine você chegar lá na frente e começar a pregar, mas ter que dar desculpa porque o seu casamento está fracassado, e ter que dar desculpa porque os filhos não foram bem instruídos. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Tinha algo que eu tinha medo, porque eu ouvia muitas mensagens dizer: irmãos, meu filho está nas drogas, meu tal, está assim, mas aconteceu comigo assim para que eu ganhasse outros filhos. Eu falei: Jesus, não quero ganhar filho de ninguém não. Deixa quieto, né? Tipo, eu perdi meu casamento, mas tá bom, foi para mim ganhar outro casamento também. Não quero ganhar o casamento de ninguém. Eu já ia descartando já para mim. Não quero, Jesus, ganhar o casamento de ninguém não, deixa aí para lá. Porque se eu tenho que perder o meu para ganhar o do outro, deixa quieto. Que Deus é esse que eu tenho que perder o meu para ganhar o do outro? Deus não está nesse negócio não, irmão. Nós temos que primeiro ganhar o nosso. A verdadeira sabedoria é esmiuçar em Deus, falar: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador e errante, me ensina como agir, me ensina, Senhor, no meu casamento, me ensina a instruir os meus filhos, me ensina, Senhor, na área profissional, em todas as áreas. Mas o que nós fazemos diariamente é nos compararmos com outras pessoas, nos compararmos com outras mulheres, com outros casamentos, sendo que a nossa casa, ela é um diferencial. A sua casa é única, o seu casamento é único, os seus filhos são únicos, a minha casa é única. Eu preciso focar na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, é na minha vida e não na do outro. Aleluia. Como que eu vou ter sabedoria se eu foco nas experiências ou na vida dos outros? Eu preciso focar na minha vida, na minha casa, no meu interior. E nós ficamos focados no interior dos outros, no que os outros nos machucaram, no que os outros falaram, ou no que... Não, irmãos. Valorize aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu tinha separado aqui, irmãos, mas às vezes eu me empolgo. Então eu nem vou ler todos os versículos, só vou deixar um. No livro de Filipenses, no capítulo 4, só para nós encerrarmos. Traga esse versículo com uma verdadeira sabedoria existente, porque é o que eu carrego comigo. Para mim, esse versículo é a verdadeira sabedoria. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz aqui, olha. Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, olha que coisa linda, a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele continua dizendo assim: olha, tanto eu sei estar humilhado, como também serei honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A verdadeira sabedoria é aprender a ser feliz e contente em toda e qualquer situação. Eu posso ser sábio com o bolso cheio de dinheiro, eu posso também, aquela casinha simples, humilde, não está faltando muita coisa, e ali também morar a sabedoria pode também, porque a Bíblia diz que mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei rico, mas insensato. Então a sabedoria, ela não está em bens, ela não está em patamares, ela está na necessidade de cada família, naquilo que nós priorizamos. É onde nós precisamos ter a verdadeira sabedoria. Sabedoria é saber definir o que é importante. Que nós venhamos aprender a definir o que é importante na nossa vida e não o que é importante na vida do outro.
Porque se eu definisse o que é importante na vida do outro, por aquilo que eles me julgavam, eu largava minha filha pequena, ia trabalhar, ia correr, ia fazer, ia babá. E hoje, minha filha tem 14 anos, é a fase que as pessoas consideram a fase mais difícil, a fase da adolescência, e não me dá trabalho nenhum. É bênção do céu. Caminha comigo, conversa com o pai, está lá acolhido, com tudo que acontece na escola conta. É aquela bênção do céu. E se eu não tivesse largado? Uma prima minha me falou algo uma vez na rua da minha casa. Ela falou, Silene, mas você estudou e não vai trabalhar? Quando a minha filha era pequena. Eu falei, então, Célia, não vou, amiga. Sabe, vou escolher ficar em casa, vou deixar o marido trabalhar, deixar o chicote instalar lá. Como ele sempre falou, né? Ele sempre falou assim, se o chicote tem que estralar, deixa estralar no meu. Eu só segui o conselho, falei, beijo, amor, perfeito, vou ficar em casa então, deixa o chicote estralar. Ai, que dó, amiga. Aí eu falei, não, vou cuidar da Chara, por enquanto ela é pequena, tal. Aí ela falou algo para mim, ela falou, Silene, eu já estou com os meus 50 anos, não fiquei rica e não vi minhas filhas crescer. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha visto as minhas filhas crescerem. Porque não fiquei rica, só tive um monte de dor, um monte de coisa, e ainda assim, não vi minhas filhas crescer. Falei para o meu marido, falei, amor, posso não estar rica quando meus filhos crescer, mas o que a minha prima falou, eu não quero falar. Eu vou falar, quando eu tiver grana, meus filhos tiver grana, que ela fala, não posso não estar rica, mas que eu acompanhei todos os passos dos meus filhos, tive juntinho com a minha família todo o tempo, eu tive. Isso eu quero ter. Aí eu fiquei, aquele dia, são palavras, irmãos, de sabedoria que nós temos que gravar na tábua do nosso coração. Para que nós não venhamos desvalorizarmos em etapas que nós estamos. Que as mulheres não se desvalorizem por estar em casa cuidando dos seus filhos. Que as pessoas não se desvalorizem pelas circunstâncias que estão passando. O ser humano tem uma capacidade de desvalorizar a vida ou a situação da vida do outro, mediante aquilo que é a sua vida. Mas cada um tem a sua vida, as suas verdades, a sua realidade. E nós devemos ter esse respeito sobre a situação que cada um. A igreja começa em casa, depois nos nossos relacionamentos, e no final, tem algo que eu peguei, isso foi da internet, tá? Mas eu vou compartilhar que eu achei interessante. Ter uma grande conhecimento sem sabedoria é o mesmo que tentar cortar vegetais no escuro. Achei interessante a colocação desse filósofo, né? Daqueles caras estudados, né? Ele fala assim, ó, ter uma grande quantidade de conhecimentos sem sabedoria é o mesmo que tentar cortar vegetais no escuro, os alimentos. A tábua e a faca representam os conhecimentos a que se tem acesso. Mesmo que seja tudo que é necessário para realizar o trabalho, você terá dificuldade pelo fato de não se ter uma visão clara da situação. Olha que legal. Falou aqui, ó, você ter conhecimento sem a sabedoria é a mesma coisa de você pegar, ter tudo para cortar os vegetais no escuro, mas não tem a luz, não adianta nada. Aí, levando para o lado espiritual, nós podemos ter todo o conhecimento do mundo, se não tiver a luz que é Cristo, a luz da palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para nos ensinar no caminho que devemos trilhar e andar, é a mesma coisa de andar no escuro. Então, que venhamos ter tudo isso na prática, tá bom? Sabedoria é saber efetuar o conhecimento da melhor forma possível. Sabedoria diz respeito a conhecer a si mesmo. A melhor forma de desenvolver sabedoria é olhar para dentro de si. O que contamina, o que a Bíblia fala? O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então a verdadeira sabedoria é olhar para dentro e não nas coisas externas, mas o que está nos contaminando aqui dentro. Porque o que contamina não é o que entra, mas é o que já está aqui dentro. Então nós precisamos trabalhar isso em nós. Vocês sabem, significa se dedicar a fazer com que os conhecimentos deem cada vez mais frutos, em que em algum momento se convertam em outras sementes para dar origem a novos frutos. Este para mim é o verdadeiro conhecimento junto com sabedoria. Que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais, que o Senhor abençoe a igreja poderosamente, amém? Deus abençoe os irmãos.